Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de doutrina. Nós queremos dar continuidade ao quarto mandamento. Nós queremos voltar a estudar o quarto mandamento. Nós estamos estudando a lei moral de Deus. E hoje, mais uma vez, eu quero fazer entender a importância do dia do Senhor e já fazer conhecer a pergunta 115 do Catecismo Maior. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Não esqueça de reunir sua família e entender, trazer consigo o entendimento de que você não está assistindo à reunião. Você está participando dessa reunião. Você está com sua Bíblia aberta, lendo, buscando entender, tirando suas dúvidas. Resumindo, você está edificando sua alma no que diz respeito ao mandamento do Senhor, ao quarto mandamento, nesse momento. Vamos orar. Pai eterno, soberano Senhor, mais uma vez nos reunimos em Teu nome e queremos que diante de Ti estejamos, queremos que diante do Teu poder nos encontramos e diante da Tua iluminação podemos assim entender as Tuas verdades. Dai-nos, Senhor, neste momento, nesta reunião, a compreensão das Tuas verdades. Nos ajuda, Senhor, a entender. Nos ajuda, Senhor, a corrigir. Nos ajuda, Senhor, a nos moldarmos naquilo que podemos para Te servir. Pois nós queremos Te adorar segundo a Tua vontade revelada nas Escrituras. Dai-nos graça, Senhor, dai-nos a compreensão destas verdades e, ao mesmo tempo, o desejo, Senhor, de Te servir de todo o nosso coração. Tudo isso nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu quero pedir aos amados irmãos que possam abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo capítulo 20. E assim diz a palavra do Senhor em Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoa o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 17 do novo cântico presbiteriano. Seja louvado
Senhor nesse instante e nós anunciamos que Deus seja louvado, só Ele é digno de louvor, de adoração, só Ele, de fato, requer de cada um de nós coração contrito na sua presença. Amada Igreja do Senhor, quero convidar mais uma vez a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías. Quero anunciar para vocês as promessas que temos, as orientações do profeta messiânico, profeta Isaías, sobre que se anuncia a vontade do Senhor. Isaías capítulo 58, versículo 13 e versículo 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no seu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te suscitarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor assim disse. Nós vemos o que é anunciado como promessa do Senhor para aqueles que atentam à verdade de Deus no que diz respeito ao dia do Senhor. Nós estamos estudando o quarto mandamento e a pergunta 115 do Catecismo Maior diz assim: qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o 7º e o santificou. Aí a pergunta 116 diz o seguinte: o que se exige no quarto mandamento? O quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem, e guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Eu quero lembrar vocês do texto que lemos, das promessas, e eu acredito muito que diante do desvio, das modificações que sofremos em determinadas sociedades, em séculos, que se tem buscado muito mais um culto antropomórfico e não cristocêntrico, um culto voltado mais para a nossa satisfação, para o nosso prazer, e temos esquecido a lei e os ensinamentos do Senhor. E diante da promessa de Isaías, no capítulo 58, fica firmado no nosso coração do propósito de atentarmos a essas verdades. O quarto mandamento não nos convoca para um legalismo. É muito comum acharmos que o dia do Senhor e a casa de Deus no dia do Senhor é algo que é formal e por isso torna-se um legalismo, por essa formalidade. Mas o quarto mandamento não nos convoca para um legalismo sufocante e angustiante, mas para o privilégio maravilhoso de adorar a Deus e desfrutar de sua companhia.
Então nós cremos no Senhor. Nós sabemos que a igreja é o Betel, local de adoração. A palavra revela que Deus quer que congreguemos. E quando assim estivermos reunidos, nós queremos a presença do Senhor. E todo princípio litúrgico no culto tem um momento de invocação. Nós oramos ao Senhor, invocamos a sua presença. Então é um momento em que nós devemos desfrutar da companhia do Senhor. É bem verdade que às vezes, assim como nós falhamos e esquecemos de confessar pecados, né, e às vezes não só esquecemos, mas muito mais por negligência, negligenciamos, primeiro em identificar aquilo que fizemos errado, segundo em apresentar diante de Deus na súplica de perdão por aquilo que cometemos, e em terceiro momento, abandonar essa prática no que diz respeito a entender que era pecado e que fere ao teu Criador, para que no dia, nessa reunião, tenhamos prazer. É por isso que temos um momento de contrição na liturgia do culto. Nós iniciamos, fazemos a invocação e em seguida o momento de contrição, que é um momento que nos é assegurado em Cristo, de ir diante do trono do Pai, confessando os nossos pecados e rogando a Deus o perdão por ele. E daí por diante, desfrutar-se do perdão, eu diria que da purificação do Senhor, da limpeza, do reinício da oportunidade que nos é dada. Então, o quarto mandamento, ele nos convoca para esse privilégio maravilhoso, para poder estar na presença do Senhor. O dia do Senhor e sua observância precisa ser praticado com prazer, com satisfação, pelo privilégio de enchermos desse dia, como criaturas diante do seu Criador, por meio de um meio de graça. O Senhor nos estende em meio à sentença que nos foi lançada pelo pecado adâmico, né? A queda de Adão e Eva no Éden nos trouxe como consequência a primeira morte e também a segunda. E que por meio de Cristo e os favores sacrificiais do Senhor na cruz do Calvário, na imolação de si mesmo, no derramar do seu sangue, nos assegurou o perdão. E essa segunda morte já não nos sentencia. Nós poderemos ser acometidos da primeira morte, salvo se formos arrebatados. Mas a morte está gerada para todos os homens, todos os viventes. E aí por conta do pecado de Adão, que assolou sobre a terra, o Senhor nos assegurou a graça, um meio de graça, de trabalharmos 6 dias e no 7º dia podermos santificar ao Senhor. Santificar, não só, né, como um sábado do calendário, mas como o 7º dia da criação, como na antiga aliança, mas como o primeiro dia da semana, independente de calendário, independente das colocações, mas que após os 6 dias trabalhado, um dia para o Senhor, como forma de externar ao Senhor a nossa gratidão. E isso, esse dia do Senhor, ele precisa acontecer praticado com prazer, satisfação, por esse privilégio da graça assistida. Lá em Isaías, como já lemos, Isaías 58, e no versículo Isaías 58, no versículo 1, nos parece que Isaías expõe a indignação do Senhor pelo pecado do povo ao pecado de um formalismo. Nós compreendemos que estas palavras de Isaías descrevem o distanciamento da realidade necessária deste culto ao Senhor. O culto ao Senhor precisa ser livre de coração, precisa ser espontâneo, ele precisa acontecer primeiro no núcleo do nosso coração, depois ele deve expandir para as esferas existentes. Mas isso primeiro precisa conscientemente ocorrer dentro de nós, lembrarmos da queda, lembrarmos da condenação, lembrarmos da ira e lembrarmos da graça que o Senhor nos assiste, lembrarmos da sentença de viver do suor do rosto e trabalhar, mas lembrarmos também da alegria de podermos
externar diante do Senhor a nossa gratidão e o privilégio de tê-lo, né? O Senhor, sempre que o invocamos, ele está presente conosco. Então Isaías, no capítulo 58, ele está expondo a indignação que o Senhor tem pelo formalismo, né? Simplesmente pelo formalismo e pelo legalismo dali de poder fazer parecer, mas não está fluindo do nosso coração. É bom primar por essas verdades, né? E buscar vida para o culto ao Senhor. Nós precisamos buscar vida, alegria, paz, né? Confiança no Senhor, certeza. O profeta apresenta no texto escrito que, ao contrário do formalismo existente naqueles dias, devemos compreender e praticar o privilégio das bênçãos que nos são oferecidas do Senhor para nós. Quer dizer, olha bem, nós estamos no século 21. Nós temos em nossas mãos a orientação que foi passada também para o povo de Israel há mais de 500 anos antes de Cristo, digamos aí, há mais de 2.500 anos. Porque nós encontramos em Isaías 58 a orientação de Deus transferida e, assim, apreciada por Isaías e escrita: se desviares o pé de profanar. O Senhor põe uma condição que orientou no passado. Isso é ato de graça, isso é meio de graça. Ter a palavra em nossas mãos, poder lê-la, ver a reforma que nos ocorreu no século XVII, né? Século XVI, 1517. Ver a reforma que nos ocorreu. Ver que, por meio desse ato de graça, o Senhor utilizou homens que foram iluminados por Ele para trazerem a palavra em nossas mãos, em nossa língua. E podermos, assim como o povo de Israel, que pôde ouvir do profeta Isaías, que pôde depois ler nos seus escritos, nós também lemos. E o Espírito hoje, ele nos convence dessa verdade. O Senhor, no século 21, em pleno momento de extremas dificuldades e desvio das verdades, fala aos nossos corações por meio da sua palavra revelada. Ele dá para nós uma condição, isso é estendido para nós. Se desviares o pé de profanar o sábado. Se desviares o pé de profanar o dia do Senhor. E ao invés disso, e de cuidardes dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamarás ao sábado deleitoso. O Senhor, ainda que orientando a nós, trazendo desde do passado, daquilo que ele se entristeceu, nos concede, por meio de graça, a oportunidade de termos em nossas mãos essas verdades. Então, quais são, de fato, as promessas que aqui estão? Que se desviarmos o pé de profanar para os nossos dias, de cuidar dos nossos próprios interesses, que são muito comuns, às vezes nós não conseguimos parar o sexto dia de trabalhar, das inquietações, das motivações naturais e comuns de todos os homens, nós não conseguimos neutralizar as ações das nossas próprias vontades. O Senhor disse que nós podemos e devemos fazer isso. Se desviarmos o pé e conseguirmos fazer assim, chamaremos de deleitoso o dia do Senhor. Teremos prazer no dia do Senhor. O dia do Senhor é para termos prazer, para lembrarmos que respiramos. E isso é quase tudo. Porque se nós não respirarmos, nós morreremos. E nós não desprendemos nenhum recurso de nós mesmos para alcançarmos esse oxigênio que respiramos gratuitamente, que o Senhor tem nos concedido a todos os seres viventes, por seu amor, por sua graça. Então, e o culto será deleitoso. Eu tenho que me lembrar que eu sou um ser criado. Nem sou Deus, nem semideus. Eu sou um ser criado por esse Deus, o único Deus, o eterno Deus, o Yahvé, que com suas próprias mãos nos criou e lançou sobre as nossas narinas o seu próprio Espírito e colocou dentro de nós atributos, qualidades e perfeições que são próprias dele.
imagem e semelhança, que ainda que havendo perdido no Éden por meio do pecado, por graça de Deus, o Espírito de Deus, pelo sacrifício de Cristo, tem aplicado graça ainda em nossos corações, de nos dar o deleite naquilo que é dos céus. Esse deleite, se nós primarmos e fizermos a nossa parte, de dizer para nós mesmos, hoje é o dia do Senhor, e eu preciso cultuar a Deus, o Senhor nos ajudará, Ele nos completará em gozo eterno, em gozo, sabe, em poder estar no culto, desfrutando dos deleites, do privilégio do Espírito Santo, nos falar por meio da sua própria palavra, do Espírito Santo ratificar os nossos pensamentos por aquilo que estaremos lendo, por aquilo que estaremos ouvindo, por aquilo que estaremos falando. Ele ratificará os propósitos dos céus. Ele confirmará a evidência do nosso espírito testificando com o espírito que é dele. Então, nós louvamos ao Senhor porque temos esta palavra em nossas mãos. Parece, às vezes, eu fico entristecido, porque alguns banalizam a palavra. Alguns não se importam, não dão importância ao que estão cantando, e às vezes buscam até muito mais deleites nos ritmos, nas motivações musicais, nas colocações no que diz respeito às músicas, né? E ali eles se agradam muito mais da música do que da letra que é apreciada. Mas se desviares o pé de profanar, porque o Senhor, o culto é para Deus, não é verdade? O culto é para Deus, o culto não é para mim. Eu o invoquei para oferecer a Ele. Queira Deus, aceite o nosso culto. Por isso temos que andar segundo as prescrições, segundo as orientações, segundo a sua vontade. Porque se desviarmos os nossos pés, profanando o dia do Senhor, poderemos ser acometidos de entrar em formalismo religioso. Formalismo religioso. De entrarmos na igreja e não sentirmos a presença do Senhor. Ou nos equivocarmos e acharmos que as motivações pelos resultados que alcançamos são evidências da manifestação de Deus, só porque conseguimos aquilo que tínhamos como propósito. Mas o que nós devemos e estamos contidos nesses ensinamentos é para que entendamos que o culto é para o Senhor. Então o nosso desviar é manter a nossa mente atenta ao que está sendo cantado. É poder entender aquilo que está sendo cantado como palavras em formas de música que glorificam o nome do Senhor. Palavras que glorificam e dizem que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Da mesma sorte, é você conseguir ler a palavra e entender que essa palavra veio para você. Ele diz, não, essa palavra é para que eu me corrija. Olha as orientações de Jesus, olha as orientações dos profetas, olha a orientação da palavra. Eu preciso me corrigir. Isso é manifestação da presença de Deus no culto. Eita, que verdade absoluta. Não é pelo linguajar rebuscado, mas pela verdade que ali é apreciada. E às vezes nós até nos equivocamos e a linguagem, sabe, a gente fica encantado. É bom, é importante, todo ministro, todo aquele que estiver ministrando o ensinamento precisa realmente ter uma assistência dessa natureza. Mas nós precisamos entender que devemos olhar a verdade ali pregada, se é a que está anunciada. Então, no culto ao Senhor, nossa mente não vai estar pensando lá na farinha que ficou guardada lá no nosso armário, no alimento que ficou sobre o fogão, ou no veículo que houve alguma coisa. Nós devemos, no dia do Senhor, conter a nossa mente aquele momento, porque Ele está presente. E é um momento de alegria. O Senhor levanta do seu trono, sublime trono, e vem à presença das suas criaturas. E desta feita a chamada da sua igreja. Nós somos a noiva diante do noivo, na prospecção do regresso do Senhor, para nos levar para um novo Éden, nos levar para um novo convívio com Ele, um novo céu e uma nova terra, na perspectiva de uma nova aliança feita em Cristo Jesus.
de uma reconciliação agora absoluta, concreta. Então, glórias a Deus, o meu pecado não me condena mais, porque o poder do pecado foi submetido ao poder do derramado sangue de Cristo na cruz do Calvário. E aí o diabo foi eliminado, os poderes das trevas já não têm mais forças sobre nós. A nossa alegria de estar agora diante do Senhor é como que nós invocamos o Senhor e Ele se fez presente, não porque se sentiu obrigado, mas porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Então, o santo dia do Senhor, se chamares de sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honras, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, será de fato um dia deleitoso. Olha que há comprometimento nosso, que há obrigação em que eu estou pensando. Por que eu vim para a igreja? Hoje é o dia do Senhor. Então eu estou aqui, hoje é o primeiro dia da semana. E nós cultuamos o primeiro dia da semana, lembrando, eu vou chegar lá, mas lembrando que o primeiro dia da semana foi o próprio Cristo que instituiu. Foi Cristo que instituiu. Ressurreição, derramamento do Espírito Santo, ministração de ceia, primeiro dia da semana. E a igreja, não foi Constantino, mas sim a oficialização pelo uso que a igreja já tinha como primeiro dia da semana. Independente de calendário, como primeiro dia, como o sábado ou o domingo, mas o primeiro dia da semana, em qualquer calendário francês, inglês, sei lá, no momento, a França criou um calendário que contrariava tudo para inibir o dia do Senhor, mas o primeiro dia da semana, eles criaram um calendário que não tinha primeiro dia. Ai, irmãos, esses homens são terríveis, mas o Senhor, com sua graça, esse calendário não vingou. E aí nós louvamos ao Senhor, porque nós temos o primeiro dia da semana. Nós vinculamos os nossos desejos no primeiro dia da semana. O profeta Isaías diz, se assim fizermos, então te deleitarás no dia do Senhor. Eu te farei cavalgar sobre o alto da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor foi quem disse. Entende-se? Quais são as promessas do Senhor para quem buscar viver o sábado cristão obedientemente? Primeiro, nós teremos comunhão incomparável com Deus. Se buscarmos, encontraremos isso, comunhão incomparável. Nos deleitaremos nele, prazer requintado, ficar pasmado diante da beleza da sua santidade. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos, diz Oséias de Paula. É importante demais, não é não? Nós às vezes entramos no templo altivo, falantes, conversando, mas entrei no templo e o momento do culto nós convocamos e encerrou a nossa conversa. Encerrou essa história de sair para a água, para isso ou para aquilo. Não, encerrou, parou ali. Dobrei os joelhos. É uma linguagem figurada, né, que expõe a nossa humildade diante do Senhor, a nossa submissão diante dele. Ele é Deus, ele se faz presente. Isso é uma necessidade. Então, para que haja esse deleite nele, esse aspecto requintado da beleza, nós devemos buscar. Senhor, me faz sentir tua presença. Senhor, me ajuda a perceber a verdade da tua palavra. Traz para o meu coração muito mais prazer porque tu estás aqui. Então, essas são promessas do Senhor que são asseguradas para a igreja. É perceber a beleza da sua santidade, gozar desta comunhão especial com ele e com o próximo. O que é interessante e muito bom você entender isso, que esse prazer em Deus nos dará comunhão com o próximo. Esse negócio de dizer que estou com prazer em Deus e estou odiando meu irmão, deixa a tua oferta e vai lá, reconcilia-te com teu irmão e busca a presença do Senhor para que tuas orações, para que você sinta o prazer inefável, o deleite real do prazer de estar na presença do Senhor. Deus planejou o seu dia, essa é a comunhão especial, Deus planejou o seu dia como um meio de graça para apreciarmos por intermédio da comunhão especial sua presença em nosso meio. Eu te farei cavalgar, é uma outra promessa, essa promessa também
eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Essa linguagem de vitória é mencionada em vários momentos do Deuteronômio para o povo de Israel e é estendida sobre a sua igreja como promessa do povo, como promessa de Deus ao povo, como vitória sobre os inimigos. Você vai encontrar lá em Isaías, capítulo 33, no versículo 16, a promessa aplicada ao povo de Israel, que por meio do ato da graça de Deus, nós que somos a sua igreja neotestamentária, essa promessa é estendida também sobre nós. Os nossos inimigos, o pecado, a influência do pecado, as maldades que estão já contidas dentro de nós, elas estão amordaçadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Mas elas ali estão. E se nós alimentarmos o Espírito, as manteremos presas. Mas se não alimentarmos o Espírito e permitirmos que o corpo dê vazão aos pensamentos, como diz Isaías aqui, né, se desviares o pé de profanar, de cuidar dos teus próprios interesses, entende? Os próprios interesses. E ele ainda diz mais, em desonrar, chamando o sábado deleitoso e santo, dia do Senhor digno de honra, o honrares não seguindo os teus caminhos, porque há uma influência muito grande dos nossos próprios pensamentos, que não tem procedência de Deus. Não pensa que eu tomei a decisão em Cristo e agora eu estou, sabe, inviolável, lacrado. Não. Há a possibilidade da nossa permissibilidade, de sermos permissíveis em permitir que essa maldade venha sobre nós. Então, Isaías 58, 13 a 14, somos orientados a trazer no culto, na comunhão e no serviço cristão, a obediência ao Senhor. Somos orientados, isso é um privilégio para nós. Quando nós lemos, irmãos, o Catecismo Maior e vemos as orientações de Isaías, fica muito mais fácil para a gente entender, né, que não pode ser um formalismo, mas vamos entender como deveres que devemos observar, né, os deveres que desejamos estar atentos e tratar os nossos próprios corações, porque até o próprio texto, ele coloca se, ele dá uma condição, e essa condição é nossa. Somos nós que temos o controle sobre nós, rogando o poder de Deus em nossa vida. A pergunta 116 diz o seguinte: o que se exige no quarto mandamento? No quarto mandamento, o que se exige? Eu falei para vocês das promessas, falei para vocês da aliança, falei para vocês dos objetivos do dia do Senhor. Mas eu quero falar para você agora o que se exige no quarto mandamento. No quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santo para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou na sua palavra. Expressamente, o dia inteiro em cada sete. O dia inteiro em cada sete. É aquele dia que você trabalhou os 6 dias e ao 7º dia, primeiro dia da semana, eu trabalhei, presta atenção, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias. Não é? 6 dias. O 7º dia, o sábado cristão, esse representa o primeiro dia da semana. Ao 7º dia descansar. E essa não foi uma proposta nossa, como já vos falei, proposta de Cristo. Essa foi o formato do próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cristo aprecia sua marca, trazendo em uma nova aliança. Da mesma sorte que a aliança do passado era pactuada apenas pelo prepúcio masculino, e hoje nós temos aí a graça de Deus no batismo e Santa Ceia como sacramentos, estendido a mulheres e homens, nós temos o dia do Senhor como o primeiro dia da semana. No quarto mandamento exige que todo homem santifique ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos. Todos os tempos para Deus. Que Deus designou em sua palavra. Expressamente. Então todos os dias são do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta no calendário gregoriano. Mas expressamente um dia inteiro de cada 7. Passou os 6, o cada 7, independente de calendário, esse é exclusivo para Deus.
Não para nós e para ele, né? Porque nós amanhecemos, nós oramos ao Senhor, nós passamos o dia, como diz Paulo, incessantemente em oração, nós conseguimos nas refeições orar ao Senhor, o dia também é do Senhor. Mas o que o autor nos faz entender do catecismo maior é que um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. E após a ressurreição, o primeiro dia da semana desde então. E há de assim continuar até ao fim do mundo, o qual é o sábado cristão. E o que no Novo Testamento se chama de dia do Senhor. Você poderá, na sua casa, adquirir o Catecismo Maior e ler o livro do Êxodo, e ler as promessas de Deuteronômio, e ler Isaías 58 nas Escrituras, e você constatará que esta é uma razão maior do Senhor. O mandamento do sábado é uma lei moral e não cerimonial. A lei cerimonial, a lei judicial, a lei sacerdotal, essas leis foram substituídas, elas foram transferidas, mas a lei moral não. A lei moral, ela permaneceu. A lei moral de Deus, o decálogo. O mandamento do sábado é uma lei moral. O mandamento para se guardar o sábado semanal é uma lei moral de Deus. Essa é uma vontade do Senhor para todos nós. A quem se obriga o mandamento do sábado? Vocês sabiam que o mandamento do sábado se obriga a todas as criaturas, a todos os homens? Todos os homens. Essa lei não era só para a igreja, é a todos os homens. Observe, a todos os homens sem exceção. Como disse Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ele não disse que o sábado foi feito para Israel, mas que foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o sábado não se limita a nenhuma classe peculiar ou particular de homens, mas aplica-se à raça humana. Então o sábado é uma obrigação para todos os homens. No entanto, para a igreja, ela tem sido assim aplicada por meio de graça. Nós, como o Senhor disse, se entendermos essa verdade do dia do Senhor, se compreendermos que o Senhor é Deus, que criou todas as coisas para nós, por meio da sua glória e por meio da sua graça e para a sua glória. Se houver distinção entre nós e as criaturas comuns, e diz Isaías, e conseguirmos assimilar, e pelo poder de Deus desviar os nossos pés, de profanar o dia do Senhor, porque essa é uma necessidade que temos do poder de Deus aplicado em nós. Todos os homens conhecem a lei de Deus e sabem que o 4º mandamento é em santificação para Deus. E nós entendemos e vemos, pelos atos dos homens, a grande profanação brutante contra o dia do Senhor. Brutante. Os homens praticam todas as maiores iniquidades das suas vidas, pecados grosseiros no dia do Senhor. Mas aí, se desviares, se o poder de Deus for assistido em nós, se entendermos essas verdades e buscarmos a verdade de Deus, se estivermos indo ao culto ao Senhor, culto solene, e se lá essa solenidade for feita ao Senhor do nosso próprio coração, para a glória de Deus, por meio da sua graça, assim estaremos de fato fazendo entender, conhecendo o primeiro dia da semana, ou reconhecendo as obrigações como o dia inteiro, como uma obrigação que necessitamos para Deus, né? Então a todos os homens sem exceção, como disse Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ele não disse que o sábado foi feito para Israel, mas que foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o sábado não se limita a nenhuma classe particular de homens, mas aplica-se à raça humana. Deus, quando criou os homens, Deus, quando criou o mundo e criou Adão e Eva, o Senhor, quando criou o mundo, ele teve tanto prazer na execução, na criação do mundo. E a Bíblia chega a mencionar que viu Deus que tudo era bom.
E você vai observar que a linguagem textual vai ganhando intensidade. E tudo era muito, muito, muito bom. O Senhor teve prazer em criar. Ele para, não por estar cansado, mas para assistir, contemplar tudo aquilo que ele fez. E ele fez para todos os homens, não é? Né? Ele não fez só para a igreja, para todos os homens. O pecado trouxe separação, de maneira que os homens atingidos ou tocados pelo poder de Deus compreenderão que o primeiro dia da semana, que o dia que o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou, que as evidências do derramado do Espírito Santo foi evidenciado em nosso meio, que as manifestações do primeiro dia da semana, como uma linguagem de um novo calendário de assistência, para olharmos o que fizemos. Acho tão bonito isso, irmãos, que o domingo possamos parar e olhar, meu Senhor, como foi a minha semana? O que é que eu fiz para a tua glória? Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrá-lo e gozá-lo para sempre. Então, durante a semana, durante os dias, que também são dias do Senhor, estes dias que não foram reservados com exclusividade para Ele, mas que nós tivemos participação, foi para a glória dele, o que executamos, o que fizemos, podemos olhar para trás, podemos diante do Senhor rogar por perdão, pelos nossos pecados, podemos diante do Senhor externarmos graça, Senhor, dar-nos mais uma semana de bênção. Senhor, muito obrigado pela semana que o Senhor me concedeu. O culto ao Senhor no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, é algo maravilhoso, é algo que externa, que vem dos céus, derrama sobre nós e que externa em nós tanto prazer e satisfação que estaremos lançando, derramando graça sobre as pessoas, visitando enfermos, buscando os necessitados, recorrendo em oração pelas pessoas, fazendo atos de misericórdia para a glória do Senhor. Nós ainda queremos dizer a você que o quarto mandamento exige que se guarde o sétimo dia da semana. Mas o quarto mandamento exige o sábado como sábado cristão. O quarto mandamento exige que se guarde como sábado, o primeiro dia da semana. O quarto mandamento exige que se guarde como sábado o sétimo dia, depois dos 6 dias de labor. Mas isso não implica que esse dia tenha de ser necessariamente no sétimo ou no último dia da semana. A prática cristã de trabalhar de segunda a sexta-feira, 6 dias, para depois guardar o primeiro dia da semana seguinte como sábado cristão, está de acordo com a exigência do mandamento. Então não será o sétimo dia como o sétimo da criação, mas será o primeiro dia, independente do calendário. Deixa-me ver só mais uma colocação, que o nosso tempo se exauriu. Nós queremos falar para você nesse instante. Deixa eu ver aqui que havia reservado. É importante para a igreja ensinar a obrigação do sábado, de observar o sábado. Essa está contido na pergunta 116, no comentário 16. É importante, com certeza, o fato de haver entre o povo cristão muitas opiniões diferentes sobre o sábado, não significa que a igreja pode negligenciar aquilo que considera como ensinamento da palavra de Deus sobre esse assunto. Muito menos o fato de que a estrita observância do sábado cristão seja contrária ao espírito da presente era, significante que a igreja deve tolerar o desapreço pelo sábado entre os seus membros. Não obstante, diz o autor, que nós devemos ensinar o primeiro dia da semana, que nós devemos reorientar a igreja, que nós devemos utilizar os recursos da palavra de Deus ao convencimento legítimo do dia do Senhor. Nós precisamos convencer os irmãos que o primeiro dia da semana, é um dia prazeroso, não porque será um lazer, mas é um dia prazeroso porque o Senhor nos dará prazer. Não será um lazer, mas o Senhor propiciará prazer no nosso coração. Eu quero encerrar o quarto mandamento
Na próxima semana nós queremos falar sobre o culto ao Senhor e o dia do Senhor, já na perspectiva da confissão de fé, já na perspectiva da confissão de fé. Nós queremos tratar com vocês, até porque a confissão fala sobre sugestões de Satanás, porque ele vai inserir no dia do Senhor as sugestões que Satanás poderá trazer para o culto ao Senhor, para desconfigurar aquilo que de fato havia sido prescrito segundo a vontade do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesse instante, agradecido a Deus, né, por esse momento. Eu particularmente, muito particularmente, agradeço ao Senhor em meio a essa pandemia, em meio a essas lutas nós estamos atravessando, poder ter pelo menos esse recurso. Quero dizer para vocês que tem sido muito trabalhoso, é muito difícil falar só para o equipamento. E quero dizer a vocês também que eu não estou em quarentena, nós estamos trabalhando e nós precisamos separar, preparar sermões, preparar estudo, preparar momentos e correndo até por conta dessa pandemia. Nós temos alguns bons colegas afastados, nós estamos cobrindo o horário de alguns, então o nosso horário que deveria ser de 8 horas se estende a muito mais, né? E há dias de folgas, são resumidos as folgas. Já eu particularmente não tenho folgado mais, de maneira que na maioria dos dias que trabalho pela noite, eu largo pela manhã, durmo e já volto a trabalhar no outro dia de manhã. Então não tem sido fácil, mas esse meio de comunicação tem sido uma bênção para mim. E nós pretendemos nos esmerar cada vez mais, trazer melhor conhecimento para vocês. Eu quero me comprometer com a Igreja Presbiteriana, a Igreja Bíblica Reformada, e nós estaremos sempre lutando pelo aperfeiçoamento das verdades bíblicas do Senhor, para a glória de Deus e o crescimento da sua igreja. Vamos louvar ao Senhor, o hino de número 13. Queremos louvar ao Senhor nesse instante sobre contemplação. Se luz cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará dele, que do sol é criador. Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da santa, saciamente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. O formato que usamos na apresentação de cada reunião de doutrina, ou de oração, ou de culto solene aos domingos, ou culto matinal pela manhã, é o formato que usamos da igreja. É bem verdade que alguns utilizam as lives e esse recurso, né, como estudos bem tranquilos, sentados, falando,
mas nós queremos que você participe e que tenha um caráter de culto ao Senhor, de que você consiga sentir na alma, que você consiga participar. Então, por isso que somos um pouco diferente de tudo que são exibidos, porque nós transferimos as nossas reuniões e os cultos para esse mecanismo de comunicação. Nós queremos nesse instante orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse momento e ao mesmo tempo estender ao Senhor a nossa gratidão, nossa alegria de podermos estar vivos, de poder ter o Espírito de Deus conosco, de termos as certezas que temos reveladas prazerosamente nas Escrituras, de poder confiantemente aguardar muito breve o regresso do nosso Salvador. Vamos orar, igreja amada. Ó Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, entrar em trono de graça por meio da oração. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em favor da sua igreja, em favor do mundo. Senhor, muito obrigado pelo sol que raia todos os dias. Senhor, muito obrigado pelo ar que, além de ventilar, nós o respiramos, que nós alimentamos as nossas células, o cérebro, nosso corpo, por meio do movimento deste ecossistema que ocorre todos os momentos conosco. O Senhor tem sido muito bom conosco, tem nos assegurado a todos os homens a qualidade da vida. Senhor, nós queremos te agradecer pela rica promessa que há em tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelos teus cuidados, de termos a tua palavra orientativa sobre nós, o teu manual, onde as prescrições nos dirigem conforme a tua vontade. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, a não incorrermos no formalismo de estarmos entrando e saindo das nossas igrejas, dos nossos templos, assim que voltarmos, entrarmos e sairmos do jeito que entramos ou entrarmos e sairmos sem termos a convicção daquilo que precisamos. Senhor, quando assim que possível voltar segundo a tua vontade, nos ajuda, Senhor, a termos maior consciência da importância do teu dia, de como devemos proceder. Nos ajuda a essa obediência em amor, para não tomarmos o cuidado dos nossos pés, como menciona Isaías. Dai-nos, Senhor, a graça de podermos caminhar conforme a tua vontade, pois o Senhor demarcou tudo aquilo que é agradável e importante para ti e necessário para nós. Nos ajuda a te servir. Ajuda a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Igreja amada do Senhor, noite de bênção para vocês, semana de bênção para vocês, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais as suas criaturas e principalmente a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Boa noite a todos.